dos tempos modernos é o pluralismo. Essa é bastante forte. Como a verdade, caso exista, ela é plural, todas as coisas são possíveis dentro da diversidade do real. Eu estou sustentando a hipótese há tempo, tenho partilhado com algumas pessoas isso, eu falei, eu vou sustentar isso na fiel, eu espero ser fiel na interpretação disso. Existe um princípio da lógica muito simples, eu coloco aqui alguns princípios, mas eu me detenho num deles. É o princípio de identidade, que afirma muito simplesmente que o que é. Isso me conduz a um outro ponto. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Quando eu era pequeno, por ser caçula, eu não conhecia esse princípio. Então, se tivesse lá o namorado da minha irmã mais velha e falasse assim, Einstein, vai ver na esquina se eu estou lá? Eu iria com muita convicção, porque eu não conhecia o princípio de que se ele está aqui, não poderia estar lá. Era uma face. Eu lamento não ter estudado isso, lógica, na minha infância. Mas... Então, dentro desse princípio, olha, esqueça o exemplo, fica uma tese, viu? Para você ficar lembrando do exemplo depois. Então, aí os pais ensinam aos filhos esse princípio da lógica, né? Se ele está aqui, não pode estar lá. Mas a questão, dentro desse princípio de identidade, há o princípio de excludência. E a minha hipótese, eu partilho com vocês em voz alta, digamos assim, é de que nós temos eliminado o princípio da excludência. E o que é isso? O princípio da diferença é muito simples. Nós podemos ser diferentes. E ainda bem que somos. Seria terrível se fôssemos todos iguais. Somos diferentes. Ótimo. Mas existem questões que não são apenas diferentes, elas são excludentes. A afirmação de uma envolve a negação da outra. E me parece que isso nós não estamos percebendo. Eu me lembro de uma igreja uma vez, eu estava, muitos anos atrás, eu tinha que pregar num sábado, uma coisa assim, e tinha um preletor muito competente que me antecedeu. E a minha linha era apenas diferente da dele. Nós tínhamos linhas diferentes, e eu diria até mais, diria excludente. E a igreja gostou muito do preletor, e com razão, ele era muito eloquente. E eu fiquei muito preocupado. Fiquei preocupado porque se gostou dele, eu estou arruinado amanhã, porque... Mas, por incrível que pareça, eles gostaram da minha palestra também. E eu fiquei muito preocupado com isso, porque o que eu percebi, meus irmãos, é que, foi a partir dali que eu comecei a pensar nisso, nós não temos mais excludências. E isso é sério em nossas igrejas. Você pode levar pregadores dos mais diferentes, pode levar lá um alegorista, e pode levar alguém de um método histórico crítico, você pode levar alguém que faça uma análise, uma exegese gramatical, histórico e teológica, como eu chamo, e eles gostam dos três, se os três forem engraçados. E não perceberá que os três se excluem. Meus irmãos, isso é uma questão muito séria. Eu diria que o ponto que mais tem me preocupado é a perda da visão da excludência. Porque você pensa que são apenas ênfases diferentes e não percebe que se você sustenta este ponto, aquele outro ponto não pode ser sustentado porque ele não é um pouco diferente. Ele simplesmente é excludente. A afirmação deste envolve a negação do outro ou vice-versa. E, meus irmãos, nós temos caído, então, numa teologia cinzenta, onde tudo é possível. Então, em nossa sociedade, esses princípios parecem inexistir. Posso naturalmente gostar de duas coisas excludentes e compatibilizá-las perfeitamente em minha mente e ações, sem que perceba um dilema. Porque, na realidade, não há dilema. Porque a realidade, a verdade se tornou plural. Não há dilema. O dilema há para quem busca coerência. Quem não está preocupado com coerência, nem crer nisto, e a verdade é plural, então, meus irmãos, não há incoerência alguma. No entanto, para compreendermos isso, é necessário pensar e, sinceramente, desejar a coerência. É por isso que nós pensamos, às vezes, que a vida cristã é uma vida muito simples, no sentido de que é simplesmente relaxar. E não é. Porque os ataques são sutis, aquilo que Pedro dizia, já por volta do ano 67, 64, 67, que é preciso que nós apresentemos a razão de nossa fé, ou a razão de nossa esperança em Cristo, isso é mais do que evidente para nós. Como na nossa sociedade tudo parece irrelevante, passo então a viver como se cada verdade fosse a verdade. E pronto, isso é
se eu estou preocupado com a verdade, porque o que me importa é o momento. Se o momento de amanhã excluir o de hoje, eu não tenho compromisso nem com amanhã, nem com ontem. O pressuposto básico deste princípio, meus irmãos, é a falta de absolutos. Cada um deve viver como se aquele momento fosse o momento. Isso me reporta a um ponto que eu não analiso aqui, mas o existencialismo dos anos 60. E é interessante observar, concluindo já dentro do pouco tempo que eu tenho, é que os mandamentos de Deus permanecem como norma absoluta do nosso pensar, crer e viver. Nós não seremos julgados por Deus à luz de nossa cultura, à luz de nossa época, à luz de nossa percepção. Nós seremos julgados à luz da palavra, que permanece. Então, essa é uma questão muito séria. Deus não vai nos julgar à luz da nossa cultura, mas à luz da palavra, que é a verdade absoluta de Deus, agora e por toda a eternidade. Amanhã, Deus permitindo, eu quero falar sobre ouvir o Salvador dizer: fui a Jesus e lhe entreguei. Que Deus nos abençoe. Amém.